Olá, boa tarde, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo, mais uma ministração, compartilhar a palavra de Deus, né? O Senhor tocou no meu coração, né, com um tema que é o desrespeito à vontade de Deus, né, para com a vontade de Deus, né, da parte dos homens, né? E bom, tem um versículo que me veio à mente na hora que eu comecei a pensar, né? Todas as passagens que eu me recordo, né, das escrituras, para citar, para falar de exemplo. Mas o Senhor me disse para ficar só com uma. E ela fala a respeito de uma situação que eu vivi, né, já há algum tempo já, que eu tô passando por isso, né? O versículo está em Zacarias, capítulo 7, versículo 12, que diz o seguinte: sim, fizeram seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Então o que acontece? Né? Deus ele sempre se relacionou com os homens através da sua palavra, né? Seja ela escrita, seja ela comunicada aos homens, né? Seja diretamente do próprio Deus, através do Espírito Santo, através, né, do Senhor Jesus, através dos profetas, através do seu povo, né, que comunica a palavra de Deus para as pessoas, né? E bom, toda mentira, toda rebeldia, tudo que é de errado, ela é algo contraditório daquilo que Deus fala. Então, desde o início, né, numa situação perfeita, né, do mundo, né, para o ser humano, tudo era favorável, era de acordo, né, era congruente com a vontade e a palavra de Deus. E quando o homem começa então a se desviar, né, desses preceitos, dessas direções, dessas palavras dadas por Deus, as coisas começam a desengrenar, né? Começam a surgir problemas, né, dificuldades e por aí vai. E sem dúvida, hoje nós vivemos, né, em um mundo o rumo desse mundo ele está em desacordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. E nós vemos as consequências disso, né? De maneira geral,
né, para aquilo que o mundo caminha, né, de maneira individual, né, em relação à vida de cada ser, né, aquilo que as pessoas se baseiam, né, para conduzir a sua vida, né, a forma de se relacionar com Deus, né, ou não, ou com outros deuses, ou de se relacionarem com a sua família, né, na área profissional, né, nos seus relacionamentos, né, a forma de se divertirem, né, de terem lazer, de desfrutarem a vida, né. Quando nós buscarem Deus, conhecer a palavra, a vontade de Deus, nós vemos a discrepância que existe, né, entre a vida dos homens, a vontade dos homens, né, a vontade, o caminhar desse mundo para com aquela, né, comunicada por Deus para todos nós. E principalmente, né, para aqueles que se converteram, né, dos seus maus caminhos, se arrependeram, né, reconhecem a autoridade de Deus sobre suas vidas, reconhecem a superioridade e da vontade divina para a vida e para o ser humano. Então, essas pessoas, né, nós que tememos a Deus, que reconhecemos Deus como Deus, reconhecemos a palavra de Deus como aquilo que é bom, perfeito e agradável para o mundo e para nossas vidas, né? Nós temos a obrigação de comunicarmos Deus para as pessoas, de compartilharmos a palavra de Deus para as pessoas. É claro que existe a maturidade, né, de uma pessoa, de um cristão, o conhecimento que ele tem das Escrituras para poder compartilhar, para poder viver por ela e dar frutos, né, os frutos que Deus espera, né, que o homem dê em sua vida. A intimidade do ser humano, né, com o Espírito Santo, e também a obediência à voz do Espírito Santo, né? Então existem vários aspectos, né, várias situações, né, como eu falei, várias níveis, né, de, vamos dizer assim, de maturidade, de santidade de cada ser humano, né? Mas é claro, daqueles que temem a Deus, né? Vamos dizer assim, que fazem parte da igreja. Eu não vou aqui falar, né? Nós sabemos que a realidade de hoje, nós temos diversas igrejas, né? Milhares de igrejas. Mas eu vou tratar a igreja como sendo a igreja, né? A noiva de Cristo, né? Que Cristo espera que ela seja sem ruga, sem mácula ou coisa semelhante, né? Que ela seja perfeita para Ele. E o que seria uma igreja perfeita? Uma igreja madura, uma igreja que já não anda, né, caindo em pecado, né, que já aprendeu, né, a seguir um caminho de santidade, a fazer a vontade de Deus, né, a manter essa comunhão, esse relacionamento, fazer as coisas certas, agir de maneira certa com todo mundo, né? Bom, o cristão, ele tem, existem dois tipos de três tipos de serviço, né, para o cristão. Existe um trabalho pessoal, né, onde, né, ele trabalha em si próprio, né, com o auxílio de Deus. Isso envolve o relacionamento, a devoção do homem com Deus.
Onde Deus vai tratando, né, o homem, vai ensinando, vai corrigindo, vai transformando a mente, vai renovando a mente, vai transformando o ser, né? Então existe, né, esse aspecto, né, da caminhada com Cristo, né, que é o desenvolvimento pessoal, né, o aprimoramento, o crescimento, né, pessoal. Existe também o trabalho para com a igreja, né, um trabalho com o seu irmão, né, com os seus irmãos, né, e tem o seu pastor, tem os líderes, né, tem os responsáveis de cada setor, tem, né, os nossos amigos, né, tem os idosos, tem as crianças, tem os novos convertidos, tem as pessoas, né, mais velhas, mais novas, mais maduras na fé, mais imaturas na fé, tem os novos convertidos. E isso, né, e esse trabalho é um trabalho que acontece diariamente, né, entre igreja, né? Então nós temos que saber lidar, né, com cada um, né, ser instrumento de Deus na vida de cada um, né, permitir, né, ser usado, e é claro, agir, né, da maneira correta, né? A Bíblia fala que Deus designou, né, os apóstolos, pastores, profetas, mestres e evangelistas, é claro, para fazer a obra e para o aperfeiçoamento dos santos, né, que no fim envolve uma coisa só, mesmo para quem, né, não é convertido, né, quem está aí seguindo pelo rumo do mundo, né, com a mente, com as ideias, com a percepção totalmente diferente daquilo que Deus tem para o homem, para o ser humano, né? Eu fiz uma distinção aqui de pessoal da igreja, né, os convertidos, e as pessoas, né, do mundo, mas se for ver uma coisa só, Deus tem uma obra para fazer na vida do homem, né? Eu separei em três, mas tem uma obra que Deus quer que todo homem se converta, conheça Ele e chegue ao perfeito conhecimento de Cristo Jesus, né? De quem é Cristo, de quem Ele é, de quem é Deus, né? E por que tudo isso, né? E toda essa obra, tudo que Deus tem feito, né? Desde a da criação do homem até hoje, e no que isso vai culminar, né? Então essa é a obra de Deus, né? É salvar, é transformar, é modificar o ser humano, é modificar, é salvar as pessoas, né? Porque aqueles que não quiserem, eles não vão ser salvos, né? E talvez aqueles também que forem enganados, né, e não, de alguma forma, não compreenderem, não entenderem, não aceitarem, né, eles também muito provavelmente não vão ser salvos, né, por Deus. Mas isso, né, cabe a Deus, não cabe a nós julgarmos, né? Mas Deus tem todo um passo a passo, né, para salvar o homem e trabalhar na vida dele, e que envolve a pessoa acreditar em Deus, né? Acreditar em Deus e reconhecer os seus erros e se arrepender deles e seguir a Jesus, né? E seguir a Deus. Agora, pessoas que não fazem isso, né, ele mesmo já disse que não vai haver salvação, né, porque as pessoas não querem. Mas tem a situação também que as pessoas estão em engano, né, estão crendo, né, em um monte de coisa, né, se declaram ser amantes de Deus, só que também estão no caminho errado, num caminho de engano, né, por causa das religiões, às vezes por causa da família, por causa da tradição,
né? Todo mundo fala de Deus, mas não estão nos caminhos de Deus, né? Que Deus tenha misericórdia, porque a Bíblia diz que bom, tem passagens que falam: muitos me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, curamos, né? Fizemos uma boa obra. Ele vai falar: apartem-se de mim, eu não vos conheço. Vocês praticam iniquidade, né? O que é iniquidade? É aquilo que não é a vontade de Deus, né? São os pecados. Vocês vivem em pecados, vocês vivem desobedecendo a Deus. Apartem-se de mim, não vos conheço, Jesus diz. Então tem esse grande problema, né? Essa grande cilada de Satanás, né? E em relação a isso também, a Bíblia alerta, né? Apocalipse, né? É dita como Babilônia, né? Que são falsas religiões, são sistemas religiosos que, né? A ira de Deus virá sobre esse sistema e sobre aqueles também que estão, né? Crendo e seguindo por esses sistemas, né? Religiosos, por essas religiões que estão em pecado, estão contrários à palavra de Deus. A palavra de Deus ela tá aí, você consegue entender. É o livro mais vendido do mundo, todo mundo pode pegar e ler. E é claro que Deus é misericordioso. Tem a questão também da ignorância. Você não precisa saber tudo também, conhecer tudo para ser salvo. Basta, né, crer em Jesus. E é claro, né, eu não posso, né, ser salvo e voltar correndo para o caminho de morte, né? Se, por exemplo, se eu estou me afogando no mar, passa um barco, né? Jesus está no barco e me salva, me coloca dentro do barco. Pô, graças a Deus estou salvo. Eu pego e pulo de volta para fora do barco, volto pro mar aberto para morrer. Não, mas eu acreditei e pulei do barco, em vez de seguir no barco da salvação, né? Não tem muito, não faz muito sentido, né? Ou um prédio em chamas, as pessoas estão morrendo, Jesus vem, resgata as pessoas para fora do prédio em chamas e a pessoa volta correndo pro prédio em chamas, né? E essas alusões fazem referência a pecado, né? A iniquidades, que é tudo aquilo que é contra o que Deus ensina. Deus ensina todas as coisas, né, pra gente. Então tem essa obra, né? Como eu falei em três aspectos: o individual, né? A coletiva dentro da igreja, né? É complicadíssimo, né? Não é fácil o relacionamento como igreja, né? E com as pessoas, né? Quando pisam no nosso carro, né? Quando nos ferem a nossa face, né? Quando nos roubam, quando nos caluniam, né? Quando querem nos matar, né? Modo de dizer. Mas às vezes, se você matar no seu coração, você já matou a pessoa, né? O ódio, né? A vingança, às vezes isso fala muito forte, né? Em nossas vidas, né? O sangue quente, né? Quando aquelas pessoas erram, né? Ou principalmente com a gente. Então também não é fácil, é claro que não é fácil. E também tem o trabalho de resgate, né? Tem o trabalho, né, da igreja para com as pessoas que, não são da igreja, não são igreja, não conhecem a Jesus ou não aceitaram ainda, né? Ou então aceitaram, mas elas aprenderam um caminho totalmente errado, né? Um caminho muito fora, né, daquilo que as escrituras dizem, né? Infelizmente o diabo, ele desde o início ele vem trabalhando contra, né? Ele vem criando, né, argumentações, caminhos diferentes, né, para atrair os homens, para enganar os homens,
né? E hoje em dia a trama dele está muito desenvolvida, né? Arquitetada, né? Cada dia mais, né? Cada dia tá uma coisa muito, né? Mais complexa, mais mais sombria, cara, mais difícil, né? De você iluminar, de você das pessoas, né? Reconhecerem, né? Elas estão muito mais cegas, né? Para a verdade, sim, para Deus, né? Num mundo, né? Que só tem, né? Malandragem, dificuldade. Eu até pensei, né? Às vezes a gente, né? A gente está buscando assim que Deus é um Deus puro, né? Um Deus de bondade. Você procura ser, né? Assim, de confiar, né? De, de confiar nas pessoas, né? No que falam pra gente, né? De ter assim uma boa fé, de dar credibilidade para as pessoas. E meu, nesse mundo de maldade, cara, às vezes você, né, uma pessoa boa ou boa demais, cara, vira picadinho na mão de malandro, na mão de gente ruim, né? A galera, meu, tem muita gente má, né, maquiavélica, né, que nos roubam, nos enganam todos os dias. É claro que Deus protege, mas infelizmente nós estamos aí suscetíveis, né, a maldade, a pessoas más, né? Mas você vai ajudar alguém, cara, e, né, e te prejudicam. E por aí vai, né? A gente pode falar aqui de inúmeros exemplos, mas a verdade é essa, né? Gente malandra, né, que gosta de se aproveitar dos outros, quando encontra uma pessoa, né, mais simples, né, sem que não tem malícia, cara, a galera deita e rola, né, pode roubar mesmo, né, ou enganar, né, ou será usar o nome, né, tem a questão aí de laranja, né, muitos golpes, né, são, enfim. Então nós vemos, né, por isso também que o povo de Deus ele sempre, né, foi mais unido assim. Deus sempre orientou para o homem de Deus não se meterem com os outros, né? Ele diz assim, né, o que há de comum, como pode ter a ver comunhão entre luz e trevas, né, para você não se meter em negócio com os descrentes, né, em casamentos com os descrentes, porque tem uma forma de vida, né, acredita em outras coisas, né, mentem, né, tem seus interesses, né, tem seus objetivos totalmente diferentes daqueles que um cristão deve ter, que um cristão tem. E cara, e contra a vontade de Deus, sempre foi, sempre será prejudicial para as pessoas, né? Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, qualquer outra vontade diferente daquilo que é de Deus, cara, não vai ser boa, perfeita e agradável, né? Ela vai ser pior. Agora, quão pior pode ser, né? Também não há limites, mas pode ser um pouco mais pior, depende da situação também, né? Porque tem coisa que, né, que são, não se pode negociar, tem coisas que são da vontade de Deus que você não pode ir contra, né? Viver em pecado, eu não posso, o homem de Deus não pode viver em pecado, né? Porque automaticamente ele está afastado de Deus, ele perde a comunhão, ele perde a amizade, né? O respeito, a proteção, né? Deus manda não peques, aí eu vou lá e peco e vivo pecando, né? Não é a vontade de Deus, eu estou indo contra, mas de repente Deus te dá uma direção, meu, vai por aqui, né? Ou trabalhe com isso, né? Ou viva assim, ou vai em tal lugar e tal. Já não é algo assim tão decidido. Porém, as consequências das escolhas,
né, elas virão. Se Deus deu uma direção para você e você desobedece, você, não, eu acho melhor por aqui, aí, a responsabilidade é toda sua. Com certeza o sucesso não vai ser parecido com aquilo que Deus tem, que Deus direcionou. Isso pode ter certeza, o primeiro aspecto. Pode ser que a sua decisão dê certo, né, talvez por um tempo, pode até por muito tempo, talvez até para sempre, mas com consequências, né, não tão bacanas, ou pode dar tudo errado desde o início, né, ou em algum ponto, né? Por exemplo, você construir, né, uma casa. Deus fala, compra isso, isso e isso, faz nessa medida, né? Você vai fazer né, a fundação, tal, as sapatas, as colunas, né, de tal espessura, tal material. E você cria lá um prédio, né? Deus deu tudo perfeitinho para você fazer. Aí você não, vou mudar isso aqui, vou comprar um material mais barato, vou trocar, não sei o que, faz. Você pode até conseguir construir o seu prédio também, né? Mas de repente, em 1 ano, 10 anos, 50 anos, 100 anos, aquilo pode vir ruir, né? E no fim, ser uma catástrofe. É um exemplo, né? Já que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, nada mais sensato do que seguir essa vontade, né? Eu lembrei de Moisés no Egito, né? Deus mandou Moisés vai lá e falar com o faraó qual era a vontade de Deus. E Moisés obedeceu a Deus, fazendo a vontade de Deus, e comunicou a vontade de Deus para Faraó. Faraó desobedeceu a vontade de Deus e tome maldição para cima de Faraó e do Egito, né? Por diversas vezes. Até que Faraó, não aguento mais deixar esse povo ir, mas depois ainda voltou atrás, né? E se lascou de novo, né? Tem a história de Jonas também. Deus deu uma ordem para ele e correu para o outro lado, né? Deus começou a punir lá ele através do barco. Quase todo mundo morre, jogaram o cara no mar, né? E vem aquela a história, né, do grande peixe, né? Onde Jonas passou 3 dias, né, no seu ventre. As coisas de Deus, né, elas são sobrenaturais, né? Não são naturais. Claro que muitas coisas já aconteceram, né, que são grandiosas, né? E pode parecer loucura, mas cara, Deus é Deus, né? Ele pode tudo, Ele criou tudo isso daqui, né? Já não tem loucura maior do que essa, né? Criar tudo isso, né, do nada, e criar os homens, né? É algo muito grandioso, né? E os milagres também, milagres são coisas grandiosas, né? O próprio relacionamento, né, de Deus com o homem é algo que é sobrenatural, é algo que não é natural. Ou melhor, na verdade, o natural é isso, né? É Deus se comunicar com os homens livremente e os homens obedecerem, né, e fazerem a obra, né, de forma, né, maravilhosa. Mas o homem está tão longe de Deus que isso, né, parece um milagre, né, algo sobrenatural, algo, né, que não é natural, pelo menos para o mundo, né? Mas na verdade o natural é esse, é Deus, né, Deus e os homens, né, ter um relacionamento. E a mensagem é essa, né? As consequências da desobediência, né?
é o desobedecer à vontade de Deus, é eu ir contra, é eu negar a vontade de Deus, e ela vai trazer mais consequências, né? Assim, acontece conosco, né, dentro da igreja, né? Deus nos dá uma direção pra gente, e pra gente seguir, pra gente obedecer, e que a gente vai ser bem sucedido, né? Só que de repente às vezes Deus faz isso, mas as pessoas à minha volta ou não creem, né? Ou não ouviram, né? Ou não aceitaram, né? Ou não aceitam a direção de Deus para uma pessoa ou para outra. E é o que elas falam, elas julgam. Ah, não, isso é de Deus, não, isso não é de Deus, né? E tudo mais. E é claro que isso gera um conflito, né? É um conflito da minha atitude, né? E tem pessoas, né, ao meu entorno, e elas vão contra aquela atitude. Então elas estão, na verdade, né, eu estando certo, obedecendo a Deus, as pessoas estão indo contra Deus. E é claro que isso vai vir a consequência, né, de quem está indo contra a vontade de Deus, né? Isso acontece muito. É claro que tem muito engano também, a pessoa falar, ah, não, né, eu estou fazendo o que Deus me manda fazer. E às vezes não é, às vezes é ou um espírito de engano, ou a pessoa está querendo acreditar e forçar a barra, ou a pessoa está mentindo, né, para se beneficiar em alguma coisa. De tudo existe, né? Tudo pode acontecer, vamos dizer assim. Vou dar a mão aqui que minha mão tá cansando. Né? Fazer as coisas assim, né? Sem recurso. A gente tem que dar um jeito aqui, né? Se virar. Mas se Deus quiser, eu ainda vou aprimorar meus recursos aqui. Então, e eu acho que o ponto é esse, sabe? Né? As pessoas que estão lutando contra a vontade de Deus, né? O que acontece? No fim das contas é que Deus vai punir aqueles que estão indo contra a sua vontade e vai exaltar aqueles que estão obedecendo. É claro que, né, para nós é muito difícil às vezes, né, obedecer a Deus, né, que nem o próprio Jonas, né, Deus mandou ele ir, ele falou, meu, aquela cidade lá só tem assassino, só tem maluco, velho, eu vou lá, os caras vão me matar lá, como é que eu vou falar? Um povo idólatra, um povo pagão, um povo que adora outros deuses, um monte de assassino, de ladrão, eu vou lá fazer o que? Vão me matar lá, vou correr, né, aí demanda medo, falta de fé, falta de confiança e desobediência, né? Porque se Deus diz, ele vai fazer, né? E nós estamos, né, sujeitos a isso, né? Nós como homens de Deus, que às vezes, né, Deus dá direções pra gente. É claro que a gente deve obedecer. Como eu falei, a gente tem que saber discernir, né, se é do Espírito Santo, se é de um espírito de engano, se é coisa nossa. Mas tem que estar buscando a direção de Deus, né? Se for algo de engano, uma hora isso vai cair por terra, Deus vai dar a direção correta pra gente, né? Deus não deixaria, né, aquelas pessoas sinceras que realmente estão fazendo por onde serem enganadas, né? E permanecerem, né, nesse engano. Deus não, se Deus permitisse, fosse assim, acho que não existiria nem igreja, né, se não houvesse essa proteção, essa direção do Senhor. Bom, eu já passei por muitas situações, né, e faz parte da nossa experiência, né. Às vezes, né, a gente ouve algo, né, a gente obedece
E às vezes não dá certo, a gente fica, poxa, mas e aí, será que era de Deus e tal? Eu passei por uma situação uma vez, né, que eu fiz aquilo que Deus estava me falando e deu tudo errado. Só que, cara, eu não esperei Deus fazer, eu não tive paciência, eu não confiei, né? Eu quis resolver da minha maneira. E no fim, né, eu tive péssimas consequências em relação a isso. Né, teve uma outra vez que eu segui a vontade de Deus, né? Um irmão falou: "Meu irmão, isso não é de Deus, cara". Né? E eu também imaturo, eu duvidei, eu questionei, né? Eu falei: "Não, acho que eu vou ouvir ele, né? Eu vou". E cara, também deu tudo errado, né? E até, né, gerou muita crise em mim, né, na minha intimidade com Deus, meu relacionamento com Deus, porque eu acreditei, né, naquelas palavras, né, daquele irmão. Só que hoje, né, eu buscando, né, Senhor, me mostra a direção e tudo mais, né, na caminhada com Deus, a sua vontade e tudo mais, eu vejo que era a vontade de Deus e que é a vontade de Deus, né, tudo que, pelo menos muitas coisas que eu tenho feito ou que eu tenho obedecido são de Deus, né, e que eu tenho que aguardar, né, e continuar crendo. Engraçado que, né, teve até uma palavra ontem sobre isso, né, na igreja, que também falou muito ao meu coração, né, que fala que Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Então Deus já sabe de tudo, né, se Ele dá uma direção para os seus, é porque Ele sabe o futuro, né, Ele quer que aquilo aconteça e de repente aquilo vai acontecer, né. E é claro que os homens têm livre-arbítrio, né, para escolher obedecer, para escolher ouvir a voz de Deus. Mas é claro que Deus não mente, né? Por exemplo, estou seguindo uma direção. Se as pessoas não aceitarem, não, isso não é de Deus, não quero, escolherem, né, fazerem as suas escolhas, né, que não irão implicar naquilo que uma vez de repente foi declarada por mim, as pessoas não querem que aconteça, o que vai acontecer? Deus vai punir aqueles e vai exaltar aquele que está sendo boca de Deus. Então nós temos que tomar cuidado para julgar as pessoas, né, que às vezes falando da parte de Deus e falar, isso não é de Deus, né, sem ter certeza, né, e avaliar os nossos corações. Poxa, mas por que eu não estou aceitando isso, né? O que acontece com as pessoas aí no mundo, elas não aceitam a palavra de Deus e Deus não pode fazer nada, né? E no fim, quem vai se prejudicar? Não somos nós que estamos falando a verdade, sendo boca de Deus, mas vai ser para eles. Por mais que às vezes, né, eu esteja fazendo a verdade, eu sofra por isso, consequências, né? Por exemplo, a gente prega aqui, né, faz vídeo, o pessoal, meu, o cara tá, né, o cara tá louco, o cara tá, como é que eles falam muito? Fanático, né, e por aí vai. As coisas acontecem, tem lugar que você vai pregar, você pode ser morto, apedrejado, queimado, né, mas as pessoas estão obedecendo a Deus, a consequência não vai vir para nós, mas para eles, né, que estão atacando o próprio Deus. Então, eu estou numa transição, né, de uma situação aí, e eu já entendi tudo, né, que se as pessoas, né, não crerem, o problema é delas. Quem vai pagar por isso são elas, não sou eu, porque Deus vai me honrar e já estou vendo Deus trilhando outros caminhos, né? E no fim não vai ser porque não era a vontade de Deus, é porque aquelas pessoas desobedeceram, né? E agiram, né? Através de iniquidade, né? Elas que pecaram, né? Eu não digo só em relação a não ouvirem e obedecerem, né? Ou aceitarem,
mas pela forma que elas estão lidando com isso, né? A forma de reação delas, né, não está sendo cristã, né? Elas estão pecando, né? Eu estou vendo isso. Bom, eu estou aqui tomando minhas pedradas, né? Essa mensagem está sendo direcionada, né, para algumas pessoas, né, que estão envolvidas, né? Não sei se elas... Provavelmente acho que vai chegar na mão delas essa... Mas assim, eu não falo por mim, né? Eu não estou me justificando, né? Eu estou sendo totalmente assim teológico, né? E do conhecimento que eu tenho, na direção que eu senti de Deus, que é realmente para falar dessa mensagem. E estou fazendo uma análise e uma avaliação de tudo envolvido, né? É claro que se eu estiver errado, se eu estivesse errado, eu estou buscando a direção de Deus, para Deus me mostrar a verdade, né? E me guiar na verdade. Só que isso está perdurando já tem um bom tempo, né? E muitas coisas aconteceram e acontecem e reacontecem. Enfim, eu estou obedecendo a voz do Espírito Santo, né? Que cada dia mais eu tenho mais convicção, né, das coisas que Deus tem feito na minha vida, tem me guiado e me direcionado, né? É claro que eu já me enganei já várias vezes, né? Faz parte do aprendizado, do crescimento, né? Do avanço, né? Em qualquer obra a gente se engana, a gente erra, e a vida cristã é assim, né? Não tem nenhum homem perfeito, só Cristo. Ele sim, né? Ele caminhou de forma perfeita, mas ele quer que a gente esteja amadurecendo e buscando, né, essa caminhada correta também, né? Bom, estou fazendo a minha parte, né? Eu não gravaria nem falaria sobre isso se não fosse, né, da vontade de Deus, do Deus que eu busco, que eu sirvo e que eu creio que Ele que está falando comigo. E eu já vi que, né, se as pessoas continuarem resistindo, a nova direção, né, uma direção diferente, né, e aqueles, né, que foram humilhados, né, ou que se humilham diante de Deus, né, em obediência, em suportar, serão exaltados, né, e aqueles que, né, às vezes estão cheios de soberba aí, de arrogância, de condenação, né, de julgamento, de calúnia, de ameaça, eles vão pagar, né? Deus vai dar uma lição, Deus vai dar lição para todo mundo, principalmente dentro da igreja, né? Deus fala que Ele, né, corrige e repreende aqueles que Ele ama, né? Ele fala da vara da correção, né? Deus ensina, nós devemos não quero usar a palavra castigar, né? Mas dar um castigo para os seus filhos, né, quando eles estão errados, né? Porque Deus não é homem que minta, né? Nem filho do homem para que se arrependa. Então eu tenho visto, né, Deus me dando uma outra direção, e também eu imagino que está dando um alerta, né, para essas pessoas. Bom, no fim o nome de Deus vai ser glorificado, as pessoas vão aprender, vão avançar, né, vão crescer espiritualmente, vão amadurecer, né, porque essas provas, essas situações que acontecem na vida cristã, elas servem para isso, né? Tudo é lição, né? Principalmente caminhando com Deus. E eu vacilei em algumas vezes, deixar de fazer aquilo que eu estava fazendo por Deus, por causa de julgamento de outros, né? Uma das coisas que aconteceu, eu tive que sair do louvor uma época, mas graças a Deus estou de volta, né? Eu até acabei abandonando, larguei por anos, né? Isso me trouxe consequências más, porque em vez de eu estar ali ativo, atuando, trabalhando para Deus,
né? Eu acabei fazendo coisas da minha cabeça, da minha vontade, né? E quando a gente faz coisa da nossa vontade, quando a gente anda muito assim independente de Deus, vamos dizer assim, né? Ou afastado, né, da obra, em vez de a gente estar trabalhando para dar fruto para Deus, a gente está suscetível a querer dar fruto para nós mesmos, né? E é claro que a gente erra, a gente faz besteira e tudo mais, mas graças a Deus, né, a gente aprende com isso também. E vamos que vamos, né? Seguindo a Deus, obedecendo a Deus e seguindo, né? Buscar a direção do Espírito Santo, né? Tentando alcançar pessoas, crescer como cristão, né? Ser um instrumento na mão de Deus para os meus irmãos, né? E também para as pessoas que estão no mundo, né? Por aí perdidas. E é isso, né? Peço que o Espírito Santo me ilumine cada dia mais, me capacite, me transforme. Às vezes dói, às vezes crescer é difícil, a gente passa por situações muito inusitadas, mas, cara, o X da questão é correr para os pés do Senhor, né? Ouvir a Deus, buscar a Deus, que Deus, ele, cara, transforma o dia em noite, transforma o norte em sul, o interior em exterior, e ele abre o mar, ele fecha o mar, e ele, enrola o céu e desenrola o céu, e esse é o nosso Deus, e glória a Deus por isso. Deus seja louvado. Deus abençoe a todos, até mais. Beijos no coração. Tchau.